Fala meninos, bom dia, né? Mais uma vez aqui. Dessa vez eu vou começar um pouco diferente, eu vou começar corrigindo, né, a atividade que nós fizemos na segunda-feira, que muitos de vocês responderam de maneira brilhantemente, né, como alguns alunos eu vi lá que me mandaram. Fantástico. Bom, vou começar pela página 544, né, que é uma charge lá, né, uma charge do Ângelo Agostini, e que está assim, quem seriam os cascudos mostrados na imagem, e a letra B, o que a charge ironiza. Bom, tá lá, né? Cascudos e liberais, e onde tem dois indivíduos, né, com espada, um indivíduo com um revólver, uma baioneta, canhões, é uma cena bem, né, bem, como é que pode se dizer? Bem tranquila, né, assim por dizer, né, na ironia. Bom, então vamos entender aqui. Quem seriam os cascudos mostrados na charge? Os cascudos, no caso, seriam os membros do Partido Conservador. Repare que ele está numa figura como se fosse numa fuga, né? Não necessariamente ele está lutando, ele está com a espada, nem está em posição de ataque, nem nada. E o que a charge ironiza? Justamente a violência, né, nas disputas entre liberais e conservadores na conhecida, como é que é o nome? Eleições do cacete. Mais uma vez, eu vou relembrar vocês disso. A fraude ela não ocorreu apenas entre os liberais, entre os conservadores também. Só que os liberais foram mais competentes nisso, né? Então vamos lá. Continuidade, vamos dar continuidade. Página 554. Tá lá, né? Dialogando também, um box do livro de vocês. E aí tá lá. Atualmente o Brasil continua sendo um país em que a terra se encontra concentrada nas mãos de poucos? Bom, então a resposta é obviamente que sim. Eu venho trabalhando isso com vocês desde a primeira série, falando que esse é um problema. E aí a resposta do livro de vocês fica bem evidente em relação a isso, porque ele ainda traz dados, tá bom? O autor, o Alfredo Bolo Júnior, do livro História, Sociedade e Cidadania, nessa parte 2, ele deixa muito claro isso. Tá aqui, ó. Sim, segundo dados do INCRA, né, um órgão do governo, a concentração de terras aumentou no Brasil em anos recentes. Entre 2010 e 2014, as grandes propriedades privadas passaram de 238 milhões para 244 milhões de hectares. Quase a metade das propriedades rurais está nas mãos dos grandes fazendeiros. O mais legal desse negócio da gente compreender é esse problema histórico persiste, tá? Fica aquele papo, falaram muitas vezes da questão de que o PT foi um governo, né, que fez justamente uma questão mais social. Pode até ter feito, mas a gente vê que mesmo no período do governo PT, a gente tem um aumento, sim, da concentração de terras no Brasil. Então, não deixou de ter concentração de terra. Fica evidente que isso é um mal do Brasil, né? Mais da metade das propriedades rurais estão na mão de grandes fazendeiros. E aí a gente pega um país onde o agronegócio é extremamente poderoso, é extremamente forte, onde o agronegócio ele tem um controle muito forte da nossa economia. E a gente vê que mais da metade desse agronegócio, das terras do Brasil, estão na mão de pouquíssimos donos de terra, né? E aí a gente vai para a última questão, que é justamente do livro, do quadro, como bem o Filipe falou, né? A Redenção de Cã. E aí, falei até na aula, ele falou, você está dando spoiler da minha aula, Filipe. E aí vamos lá, né? Ver aqui a página 555. O quadro a seguir, chamado por alguns de A Redenção de Cã e por outros de A Marca de Caim, é de autoria do Modesto Brocos e Gomes. A obra é uma pintura a óleo e data de 1895.
certo? Bom, o que está acontecendo na imagem, né? A avó negra, cuja filha é mestiça, agradece a Deus pelo fato de o seu neto ter nascido branco, isto é, por ter a cor da pele do pai dele. Qual a mensagem transmitida pelo artista? A intenção do artista nesse quadro é mostrar que a criança branca veio redimir a sua família da marca de Caim, isto é, da cor negra. O bebê puxou ao pai, não traz na pele a cor da avó e nem a de sua mãe. Isso explica as mãos erguidas da avó, agradecendo que a família deixou de ser amaldiçoada. Esse quadro realiza visualmente a teoria do branqueamento formulada na época pelo médico brasileiro João Batista de Lacerda. Em que consistia essa teoria? Falei para vocês um pouquinho dele na aula, né? Segundo ele, em 100 anos, a contar de 1910, a população brasileira seria totalmente branca, por meio de intensa miscigenação. Assim, os negros e os mestiços desapareceriam das terras brasileiras. Queridos, acho que nem precisa dizer que isso não aconteceu. Em dupla, pesquisem e descubram qual a porcentagem de negros e pardos na população brasileira, segundo o último censo do IBGE. Bom, o livro, acho que esse ano ele vai ter uma edição nova, né? Então ele é de edição passada, ele é uma edição de, acho que 2018, se eu não me engano. E aí, segundo a projeção feita, é de 2016, né? Segundo a projeção feita do IBGE em janeiro de 2016, a população brasileira é de 205.419.315 habitantes. E os negros e pardos somam 53,6% da população. Ou seja, a grande maioria da população continua negra. O Brasil é um país que apresenta uma rica... O item é: o Brasil é um país que apresenta uma rica diversidade étnica e cultural. Reflitam, debatam e proponham medidas educativas que contribuam para o respeito à diversidade. Bom, são inúmeras ações que a gente pode ver. Eu vi que vocês responderam e a gente pode falar desde políticas afirmativas, como o programa de cotas raciais, desde uma compreensão e um ensino da questão do negro no Brasil, a importância da cultura negra no Brasil, a necessidade de se estudar a história do negro no Brasil. Então, são inúmeras coisas que a gente pode ressaltar nessa questão. Bom, galera, agora a gente vai continuar falando um pouquinho sobre essa questão do imigrante no Brasil, né? Porque isso é bastante interessante. Muitos de vocês têm imigrantes, né? São descendentes de europeus, e é bom a gente dar um entendimento um pouquinho de como que foi isso, né? A solução, né, que o Brasil vai tentar achar para o problema da escravidão, de não poderem mais entrar africanos no Brasil, vai ser estimular a vinda de europeus para cá, certo? A grande maioria eram pobres, os europeus que vieram para cá, fugiam geralmente das guerras e da carência de terras agricultáveis. E viam com a propaganda feita pelo governo brasileiro de que aqui era um paraíso, com muitas terras e um clima saudável. Falei para vocês, um dos motivos de que muitos italianos vêm para cá estão relacionados aos problemas das guerras, né, de unificação da Itália. Quando o reino do Piemonte e Sardenha controla a bota, muito do campo passou a ser utilizado não para a agricultura de subsistência, mas para um processo, digamos que a terra passa a ter um valor mercantil, né? Passa a ter um valor econômico que antes não tinha, e muita gente acaba saindo de lá. A mesma coisa dos alemães, né? Os alemães vão fugindo dessas guerras também. Bom, galera, lá no início do Império, a grande maioria dos indivíduos que vinham para cá eram portugueses. Mas com o passar do tempo, isso vai mudar. Não deixa de ser uma grande maioria de portugueses e passa a ter um número muito grande, por exemplo, de italianos.
maior colônia que vem depois dos portugueses é justamente a dos italianos, e depois a dos alemães. Esse número aumenta significativamente, né? Bom, primeira coisa que a gente vai falar sobre como que esses caras fizeram para chegar aqui, como que foi a questão do trabalho. A gente vai ver muito problema em relação a isso, né? O primeiro grande sistema que existiu no Brasil foi o chamado sistema de parceria, fundado por um cafeicultor e político paulista, o Nicolau Campos Vergueiro. Ele introduziu esse esquema de parceria lá em 1847. Ele vai custear a vinda de 80 famílias para o Brasil, certo? Ele vai custear isso, vai pagar de alemães e suíços. E a ideia era, né? Eles vieram para trabalhar e o combinado era o seguinte: os imigrantes cuidariam de um certo número de pés de café e de uma roça que cultivavam legumes e verduras para a subsistência. E o lucro obtido com a venda do café seria repartido entre os imigrantes e o dono da fazenda. O sistema parece ser muito bom, mas só que havia um problema sério. Não vai dar certo por vários fatores. O primeiro grande fator, eles já chegavam aqui endividados. Então eles tinham que pagar essa dívida para o cafeicultor. Além do mais, o imigrante ele ficava comprando fiado nos armazéns da fazenda. Isso tudo por um preço extremamente alto. Além do mais, o brasileiro não sabia lidar muito bem com essas questões de trabalho sem ser de escravidão. Então, geralmente, eram indivíduos maltratados. Por conta disso, né, os colonos da fazenda Ibicaba, a Ibicaba era a fazenda do Vergueiro, eles reagiram a essa exploração, a toda essa situação e fizeram o que se chamou de a revolta de Ibicaba. Nesse momento, o líder deles da revolta, que era um suíço, Tomás Davatz, ele denunciou toda a opressão sofrida no momento que eles estavam no Brasil. Ele escreveu um livro conhecido como Memórias de um Colono no Brasil. A situação foi bizarra. O Tomás Davatz, ele... Cara, é muito louco. Ele entrou, né, pediu permissão para entrar na casa grande do senhor Vergueiro, na sede da fazenda, e ele pediu para ver o livro de contabilidades. Assim, eu quero ver o livro de contabilidade, eu quero saber o que eu estou devendo. Enrolaram, colocaram o Thomas Davatz em cárcere privado. Os suíços, os colonos que estavam ali, os europeus, os imigrantes que estavam ali, eles, deram falta do cara. E aí foram lá para saber o que estava acontecendo. E aí começou a rebelião, a galera começou a entrar em conflito, em confronto. Chegou a Guarda Nacional, chegou a polícia. O mais engraçado é que os europeus, quando viram a polícia, eles comemoraram. Ficaram felizes. Olha, a Guarda Nacional chegou, vai cuidar da situação. A surpresa deles foi que eles foram enxotados do local. Eles apanharam da Guarda Nacional e expulsaram da sede da fazenda. E eles ficaram sem entender, porque na cabeça deles tem um cara encarcerado dentro da casa. Isso é sequestro. Então os caras têm que fazer o quê? Obrigar que o dono da fazenda solte esse homem e pague e responda por isso. Mas não. O que eles fizeram? Expulsaram os imigrantes. E aí fica uma forte tendência da gente compreender como que o aparelho repressor no Brasil ele funciona e para quem ele vai funcionar, né? Ao longo da nossa história, nós temos vários problemas com isso. Bom, quando ele lançou esse livro, né, Memórias de um Colono no Brasil, a denúncia repercutiu na Europa e causou um desgaste muito grande do Brasil lá no continente europeu. Em 1871, começou a mudar o esquema. Mudaram para o esquema de colonatos. Tiraram o sistema de parceria, viram que não dava certo e fizeram o sistema de colonato. O que era isso? O governo paulista ele acabou pagando a passagem de vários imigrantes
para vir trabalhar aqui no Brasil. Como que funcionava esse sistema de colonato? Os colonos, né, os europeus que vinham para cá, recebiam um salário anual, podiam plantar gêneros alimentícios e criar animais para consumo próprio e para a venda. Com isso, o imigrante ele passou a ter coragem de vir para cá, porque ele ganhava um salário, ele podia manter o roçado dele e ele vai basicamente ter uma vida mais próxima do que ele tinha ali. E com isso, os italianos vêm em massa, né? Muito italiano vem para cá, muito. É justamente nesse período, nos anos 70 do século XIX, que uma massa de italianos cresce absurdamente. No livro de vocês, tem lá na página 556, 556, tem uma tabela. E aí a gente vê que esse número aumenta absurdamente a partir da década de 80, porque ele se sente seguro. Mas aí, galera, os italianos geralmente iam para as lavouras de café, mas não apenas italianos vieram, como eu falei, muitos portugueses. Os portugueses e espanhóis, geralmente, eles iam para as grandes cidades, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, onde basicamente eles atuavam no pequeno comércio, né? Trabalhavam como artesão, carpinteiro, sapateiro, ferreiro, alfaiate, operários. Meu sogro conta muito a história, né? Meu sogro não veio no século XIX, ele veio pós-guerra, mas ele contava muito a história de que tinha um bar perto da fábrica que ele trabalhava. Acho que o nome da fábrica era Aparel ou Parel, uma coisa assim. E aí era o bar do Rufo. O Rufo era um espanhol. E ele conta muito essas histórias, né? Fala muito de imigrantes. Aí ele fala o português, não sei o que lá, ele conta a história de um português, ele conta a história desse espanhol. Então, essa galera fluiu mais para o centro, para as grandes cidades. E só para lembrar, meu sogro morava em São Paulo, capital. Tá? Ele morava na capital paulista, na capital do estado de São Paulo. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe muito bem, o português, ele geralmente é o dono da quitanda, é o Joaquim da quitanda, é o Manuel da padaria, é o José, o João do boteco. Eles vão trabalhar nesses pequenos comércios, né? Enquanto os italianos foram para a lavoura de café, esses grupos afluíram para, principalmente, as grandes cidades. Bom, e aí também tem a teoria do embranquecimento. Vamos embranquecer a terra. Então é necessário trazer mais europeus, mais gente branca para cá. É nesse momento que muito alemão vem também. Os alemães, eles foram principalmente para o sul. O Império escolheu essa região, né? Era uma região despovoada, né? Era necessário criar colônias ali, principalmente com o objetivo de povoamento e consolidação das fronteiras, além da questão de embranquecer a sociedade. A primeira grande colônia que vai surgir no sul é justamente a de São Leopoldo, em 1824, próximo a Porto Alegre. Depois ela vai até Santa Catarina, onde um homem conhecido como Hermann Otto Blumenau vai fundar a colônia de Blumenau. E aí ele fomentou de trazer inúmeras pessoas para a região, mas principalmente que tivesse, no caso, como é que pode se dizer? Que todos começassem a vida como pequenos proprietários, né? Artesãos, pequenos comerciantes. A ideia do trabalho é muito interessante. Essa galera que está vindo para cá, ela vem com um pensamento totalmente diferente, né? É uma galera que é policultora, é baseado na pequena propriedade, com uma mentalidade totalmente diferente da que existia no Brasil. Queridos, no Brasil, criou-se uma tendência de achar que o trabalho é uma coisa ruim. É muito comum, ainda é muito comum, aquela famosa frase: se nada der certo, vai trabalhar no McDonald's, né? Uma frase bastante ruim, porque desmerece, né, o trabalhador, o cara que está batalhando ali na vida dele para conseguir algo. Então o brasileiro vê o trabalho muitas vezes como algo ruim.
essa mentalidade vai mudar. O trabalho naquela época, para o brasileiro, para quem vivia no Brasil, era coisa de escravizado. Aqui no Brasil, criou-se a tendência de se pensar que o bom é mandar. O bom é você mandar. Muito se brinca, né, falando que o sonho de todo brasileiro não é enriquecer, muitas vezes pelo seu trabalho, pelo seu esforço. É ganhar na loteria, né? É ganhar na Mega Sena. E aí, eu já vi esse discurso, principalmente da minha geração, falando muito disso. Como é que é? Rapaz, se eu ganhar na Mega Sena, você vai ver, eu não vou fazer nada. Eu vou viajar o mundo todo. Ou seja, ele nem pensa nessa questão do trabalho mais. Ele pensa em, como ele fala, em amarrar o burro na sombra. Então, o Brasil, o trabalho era visto como coisa de escravizado. Quando esses alemães vêm para cá, eles divulgam a ideia de que o trabalho era possível melhorar a vida e conseguir autonomia. É uma visão muito mais próxima do calvinismo, né? A ideia do calvinismo, do luteranismo. Então, podemos nos lembrar, né? A Alemanha é um dos berços da Reforma Protestante. Então, vem trazendo essa mudança, essa mentalidade de que o trabalho é algo bom, porque no Brasil o trabalho era algo ruim. Quem trabalha é escravizado. Eu não trabalho, eu mando. Entenderam? Os italianos começaram a chegar no sul por volta de 1875, principalmente no Rio Grande do Sul, né, onde eles vão fundar as colônias de Caxias, hoje Caxias do Sul, a colônia de Condé, que na verdade vai se tornar hoje Garibaldi, e Dona Isabel, que hoje é Bento Gonçalves. E também vai avançar e vai subir para o Nordeste gaúcho. Os poloneses decidiram principalmente ficar no Paraná. A grande maioria foi para o Paraná, uma boa parte foi para o Rio Grande do Sul e uma pequena parte foi para Santa Catarina. Massa! Esses caras vieram para cá fazer tudo isso. O começo foi tranquilão? Não, obviamente que não. Por quê? Cederam as terras para esses homens, só que os lotes eram muito distantes das cidades. As terras não muitas vezes eram boas para o cultivo, para a produção agrícola, e isso dificultava muito a adaptação dessa galera. Com o passar do tempo, essas pequenas colônias foram virando um grande povoamento, né, com áreas enormes. E aí eles vão se dedicando a diversas coisas, né? Muitos deles, a indústria de laticínios, de conservas em Santa Catarina, a policultura e a suinocultura lá no Rio Grande do Sul, o fabrico de cerveja, vinho, champanhe, conhaque, tudo isso vai fomentar lá no Rio Grande do Sul não, na região sul do país. É até perceptível que há um pensamento muito diferente da galera que vive no sul do país para a galera que vive, por exemplo, no Nordeste. A vivência é totalmente diferente, né? A relação com o trabalho e tal, não hoje, mas isso antigamente, mas ainda é perceptível muitas vezes que é uma mudança, uma distinção cultural, né, no pensamento, na mentalidade, melhor dizendo, dessas regiões. Queridos, então é isso. Até mais. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. E até a próxima aula.